Vamos aí mais uma videoaula, né? E hoje nós vamos abordar aqui um assunto que até normalmente tem caído muito pouco em provas, né? De um modo geral, mas está aí no cronograma e a gente tem que abordá-los com vocês, né? Que é a parte aí de embriologia. A embriologia é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento do embrião. E posteriormente, né, gente, estuda também o desenvolvimento do feto. Feto e embrião. No caso específico da espécie humana, até o 3º mês de gravidez, até a 12ª semana de gravidez, nós falamos em embrião. A partir, né, da 13ª semana, ou seja, a partir do 4º mês de gravidez, é que a gente já fala em feto. Então, a embriologia vai estudar o desenvolvimento embrionário e estuda também o desenvolvimento fetal. Mas para a gente aqui, só cabe esse desenvolvimento embrionário. Então, dentro da embriologia, nós vamos falar aqui, então, inicialmente dos chamados estágios embrionários. Olha o que eu vou falar. O embrião de qualquer animal, o embrião, vamos dizer assim, de todos os vertebrados, eles passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento. E esses estágios de desenvolvimento, eles são chamados, então, de estágios embrionários. Então, o embrião de um mamífero, um embrião de uma ave, o embrião de um réptil, um embrião de um anfíbio, um embrião de um peixe, ele vai passar pelos mesmos estágios de desenvolvimento, ou seja, pelos mesmos estágios embrionários. Quais são esses estágios? O zigoto aqui não é propriamente um estágio embrionário. Só coloquei ele aqui para mostrar que é a partir dele que vai se desenvolver um embrião. Quando o espermatozoide fecunda o gameta feminino, forma-se então o zigoto, uma célula 2N. A partir desse zigoto é que começa o desenvolvimento do embrião. Então, o zigoto propriamente não seria um estágio, né? Não vamos dizer que ele ainda seria um estágio embrionário. Quais são esses estágios? Esse primeiro aqui, que nós chamamos de mórula, né? Então, esse aqui é um estágio do embrião. Então, nós, um dia, né? A gente estava nesse estágio aqui, estágio de mórula. O embrião, um dia, ele estava nesse estágio. O estágio seguinte, chamado de blástula. O estágio seguinte, chamado de gástrula. E o último estágio de desenvolvimento do embrião, que a gente chama de neurula. No nosso caso específico, nesse estágio de mórula, tá? O embrião ainda está aí na tuba uterina. Na tuba uterina, o embrião se encontra nesse estágio de desenvolvimento chamado de mórula, que nós vamos ver daqui a pouco o que é essa mórula, tudo direitinho com vocês. Assim que o embrião vai se desenvolvendo, ele passa então do estágio de mórula para o estágio de blástula. Nós um dia fomos uma blástula. Eu fui uma blástula, vocês, né? Também. E interessante, hein? Enquanto a mórula se forma lá na tuba uterina, a tuba uterina vai empurrando esse embrião em direção ao útero. Quando ele passa, então, do estágio de mórula para o estágio de blástula, é nesse estágio de blástula aqui, eu até coloquei 3 setas aqui, que ocorre a nidação. Ou seja, é nesse estágio aqui que o embrião se fixa no endométrio. Processo que nós conhecemos com o nome de nidação. Então, é na blástula que ocorre a nidação. Se o embrião, no estágio de blástula, porventura, não venha
a sofrer essa anidação, por algum motivo ele não se implanta ali no endométrio, o embrião não vai passar para o estágio seguinte, ele não vai continuar se desenvolvendo. Então, o que vai acontecer? Não vai ocorrer anidação, o processo para aqui na blástula, esse embrião vai se degenerar, o endométrio vai se descamar, vai vir uma nova menstruação e a mulher nem fica sabendo do que aconteceu. Então, nós vamos falar que uma coisa é falar que a mulher foi fecundada, outra coisa é falar que a mulher está grávida. Ela está grávida a partir do momento que a blástula sofre anidação. Porque se a blástula sofre anidação, ela sofre anidação ali no endométrio. O endométrio não pode descamar. Então, não vai haver mais a descamação do endométrio. Mas vamos imaginar que forma a blástula. A blástula chega ao útero, o embrião no estágio de blástula chega ao útero e por algum motivo ele não sofre anidação, ele não continua mais se desenvolvendo, o processo termina aí, para aí. Como não houve nidação, esse endométrio mais cedo ou mais tarde descama, vem a menstruação e a mulher nem fica sabendo do que aconteceu, ou seja, a gente falar que ela quase engravidou. Se o embrião no estágio de blástula sofre nidação, ele continua se desenvolvendo e passa para o estágio seguinte, que é o estágio de gástrula. E é nesse estágio aqui, ó, a gástrula, é que se formam os folhetos embrionários. Que vocês devem lembrar muito bem desses folhetos embrionários. Quais são esses folhetos aqui, ó? Vocês devem lembrar aí a ectoderma, a endoderma e a mesoderma. E esses folhetos embrionários, eles se formam aqui na gástrula. E qual a importância desses folhetos? É a partir desses folhetos embrionários que se formam todos os órgãos e todos os tecidos do embrião. É a partir dos folhetos, ectoderma, endoderma e mesoderma, é que se formam todos os órgãos e todos os tecidos do embrião. Só que os órgãos e os tecidos não são formados nesse estágio embrionário. Eles são formados no último estágio embrionário, que a gente chama de neurula. É na neurula que se formam os tecidos e os órgãos do embrião. Os autores costumam usar o termo. É na neurula que ocorre a histogênese. Histogênese, gênese, a origem dos tecidos. A organogênese, a origem dos órgãos, a formação dos órgãos. E aí que eu quero que você entenda. Todos os órgãos e todos os tecidos são formados a partir dos folhetos. Os folhetos se formam aqui nesse estágio, na gástrula. Mas os órgãos e os tecidos só vão ser formados no estágio seguinte, que é a neurula. Então, aqui que há a formação dos tecidos e dos órgãos. Tranquilo? Então, os folhetos se formam na gástrula, a partir deles que se formam os órgãos e os tecidos. Mas e os órgãos e os tecidos só são formados no estágio seguinte do embrião, que a gente chama de neurula. Bom, vamos pegar aqui então o primeiro estágio de desenvolvimento do embrião, que é a mórula. Eu já fui uma mórula, você já foi um dia uma mórula. O que vai acontecer? Dos milhões de espermatozoides que são liberados na vagina no momento da ejaculação, vários passam para o útero e alguns milhares de espermatozoides chegam até a tuba uterina. É lá na tuba uterina o local onde ocorre a fecundação, o encontro do gameta masculino, do espermatozoide, com o ovócito 2. Depois que ocorre a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito 2, o que vai acontecer? Forma-se então, vai formar-se, o ovócito 2 vai terminar lá, vocês já sabem disso, né? Vai sofrer a segunda divisão da meiose, vai formar o óvulo
o núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo, nós já sabemos disso, e aí então forma-se o zigoto. O zigoto já é uma célula 2N. A partir desse zigoto é que se forma um embrião. Ali na tuba uterina mesmo, esse zigoto vai então sofrer uma primeira divisão, uma primeira mitose. E quando ele sofre uma primeira divisão, uma primeira mitose, nós já temos aí duas células. Aqui eu já falo que eu já tenho um embrião já com duas células. Vem uma segunda divisão. Após uma segunda divisão, uma segunda mitose, o embrião já passa a ter 4 células. Após algumas divisões, após algumas mitoses, já se tem o embrião nesse estágio de desenvolvimento chamado de mórula. Então ele vai sofrendo algumas divisões, algumas mitoses, e aí finalmente ele chega nesse estágio de desenvolvimento chamado de mórula. O embrião, no estágio de mórula, é formado por uma pequena massa de células. E essas células que formam o embrião, eu coloquei o nome aqui, ó, elas são chamadas de blastômeros. Blastômeros é o nome que se dá às células que estão formando aqui o embrião. E a mórula, então, ela é formada por um conjunto de blastômeros, por uma pequena massinha de células. Nada mais do que isso. Tanto é que ele nem aumenta muito de tamanho em relação ao tamanho do zigoto. Eu coloquei maior aqui para facilitar a minha explicação, mas ele não aumenta muito de tamanho em relação ao zigoto. Percebam, nenhum órgão formado, nenhum tecido formado, até porque órgãos e tecidos são formados somente aqui na neurula. Nesse estágio aqui, nenhum esboço de sistema nervoso. Nesse estágio aqui, o embrião é formado, então, por essa pequena massa de células, por essa pequena massa de blastômeros, por esse conjunto de blastômeros. E ele se encontra ainda lá na nossa tuba uterina. Há autores que falam, que a mórula é a partir do momento que o embrião passa a ter 32 células, 32 blastômeros, que a gente já fala aqui então em mórula. Então, representei 16 aqui. Tenta imaginar como se tivesse 16 aqui num plano tridimensional por trás aqui. Tranquilo? Então, percebam, uma massinha de células, nada mais do que isso. A tuba uterina, então, vai empurrando o embrião em direção ao útero. E aí, o que vai acontecer? Quando o embrião já chega lá ao útero, ele já está ali, vai terminar, e ali no útero, o embrião praticamente já se encontra nesse estágio de desenvolvimento aqui, ó, até coloquei o título aqui, ó, que é a blastula. O que vai acontecer? Formou a mórula, esqueci do acento aqui, aquela pequena massa de células. E aí o que vai acontecer? A passagem do embrião do estágio de mórula para o estágio de blástula, que é o estágio seguinte, a gente chama essa passagem de blastulação. Então, a blastulação é a passagem do embrião do estágio de mórula para o estágio de blástula. Claro que durante a passagem da mórula para a blástula, as células continuam sofrendo mitoses. Eu esqueci de falar isso aqui para vocês, tá? As primeiras divisões que ocorrem para formar o embrião, elas são chamadas também de clivagens. São as primeiras divisões que ocorrem ali para formar o embrião. Então aqui, ó,
Ele sofreu uma clivagem, uma primeira divisão. Após várias divisões, várias clivagens, nós temos a mórula. O embrião, então, vai passar do estágio de mórula para o estágio de blástula. A gente chama essa passagem de blastulação. E aqui continua ocorrendo as divisões, as clivagens. Quando o embrião chega nesse estágio de blástula aqui, ó, o número de células já aumentou. E olha o que aconteceu aqui na blástula. Olha o que aconteceu. As células agora, elas estão organizadas em torno de uma cavidade. Quero que você entenda que tem células no fundo aqui também, ó, como se eu pegasse o embrião e tivesse feito um corte dele. Então, todas as células embrionárias, que nós chamamos aí de blastômeros, elas estão agora organizadas em torno de uma cavidade. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Essa cavidade que se formou aqui, ela fica cheia de um fluido, ela está cheia de líquido. E nós chamamos essa cavidade de blastocele. As células. Como é que são chamadas as células, gente? Olha lá, as células iniciais, elas são chamadas de blastômeros. Essas células agora, olha o que eu falei, elas se organizam em torno dessa cavidade, em torno da blastocele. E esse conjunto de células que se organizam em torno da blastocele, faltou um A aqui, tá? Nós chamamos isso aqui de blastoderme. Então percebam, o embrião no estágio de blástula, o que ele apresenta? Ele tem uma cavidade chamada de blastocele, envolvida pela blastoderme. Então percebam, os blastômeros, as células, se organizam em volta dessa blastocele, formando a blastoderme. É como se um embrião, gente, fosse então uma pequena esferazinha, né? Uma cavidadezinha com essa blastoderme em volta dessa cavidade. E é nesse estágio aqui que ele então vai sofrer a nidação, que ele se implanta no endométrio. Para a gente finalizar, no caso dos mamíferos, a blástula de mamíferos, ela costuma receber esse nome aqui, ó, blastocisto. Já vi questões em prova que apareceu isso. O estágio embrionário em que o embrião sofre a nidação. Aí na questão, lá no item, em vez de eles escreverem blástula, eles escreveram blastocisto. Aí o aluno chega e fala, pô, estágio embrionário que o embrião sofre nidação, eu lembro que eu li isso em algum lugar que era blástula, mas aqui está colocando blastocisto, a blástula, especificamente a blástula de mamíferos, a gente chama ela de blastocisto. Vocês vão entender por quê depois. Por quê? Depois eu vou especificar melhor. Esse blastocisto, o que vai acontecer? Ele vai apresentar a cavidade, continua sendo a blastocele. As células ficam em torno dessa cavidade, formando aqui, ó, o chamado trofoblasto. Vamos falar daqui a pouco para que serve esse trofoblasto. São as células que estão aqui, ó, todas aqui. E aqui em cima tem um pequeno aglomerado de células, que a gente chama de embrioblasto. Um pequeno aglomeradozinho de células que a gente chama de embrioblasto. E aí? É a partir desse embrioblasto que vai se formar o embrião. O embrião, ele vai se formando a partir do desenvolvimento desse embrioblasto.
para que serve esse trofoblasto? Esse trofoblasto ele vai ser importante para a nidação. Porque quando o embrião chega ali, ele tem que se implantar no endométrio. Então, as células do trofoblasto começam a liberar enzimas que vão, na verdade, abrir ali, né? As enzimas liberadas por esse trofoblasto, é como se elas fossem fundamentais para essa nidação. É como se elas literalmente abrissem cavidades ali no endométrio para o embrião se implantar, para ele se prender no endométrio. Inclusive, pode até ter ali uma pequena perda de sangue ali, muito pequena, muito discreta. Então, enquanto o embrioblasto vai se desenvolver para formar o embrião, esse trofoblasto, essas células aqui ó, que formam o trofoblasto, como se fosse aqui essa blastoderme, né? Só que aqui eu falo em trofoblasto, elas são fundamentais para a nidação. Elas liberam enzimas que vão abrir cavidades, né? Como se abrissem pequenas cavidades ali no endométrio para o embrião se fixar. E a partir desse trofoblasto vai haver também a formação da parte fetal da placenta. A placenta ela tem uma parte fetal, né, e uma parte materna. Então, esse trofoblasto, nós podemos falar que ele é importante, sim, para a formação da placenta, a parte fetal da placenta. Então, duas funções. Ele é importante para a nidação, para a implantação do embrião, produz enzimas fundamentais para o embrião se implantar no endométrio, e ele ainda é importante para a formação da placenta. E é essa parte que eu representei aqui em verde, o embrioblasto, que continua se desenvolvendo para formar o embrião. Tranquilo? Na segunda parte da aula, nós então vamos dar sequência para a gente poder falar então da gástrula e da neurula. Tranquilo? Até a segunda parte para a gente dar sequência então. Um abraço para vocês.